Em 1937, em meio ao colapso financeiro da maior potência econômica do mundo, quando milhões viviam na miséria e a esperança parecia um artigo de luxo, um homem ousou escrever sobre riqueza. Mas não qualquer riqueza. Napoleon Hill falava de uma riqueza que começava antes mesmo de qualquer centavo entrar no bolso. Ele falava de uma transformação invisível, de um segredo que atravessava séculos escondido nas ações dos homens mais influentes da história. Quando Pense e Enriqueça foi publicado, não foi recebido como um livro de autoajuda. Foi recebido como um manifesto, uma espécie de código não declarado que, segundo o próprio autor, havia sido revelado a ele por Andrew Carnegie, o magnata do aço que acreditava que o verdadeiro ouro não estava no minério, mas na mente disciplinada e férrea de um homem com propósito. Porém, o que poucos sabem, e menos ainda compreendem, é que a verdadeira mensagem do livro não sobreviveu à popularidade que o próprio título provocou. Pense e enriqueça. Virou sinônimo de pensamento positivo barato, de frases de efeito coladas na porta da geladeira, de gurus vendendo esperança em frascos coloridos e seminários motivacionais que terminam com aplausos, mas nenhuma mudança real. A ironia cruel é que Hill escreveu um dos tratados mais profundos sobre o funcionamento da mente humana, sobre responsabilidade interior, sobre a engenharia da vontade, e a maioria entendeu como se fosse apenas um convite para sonhar acordado. E esse mal-entendido custou caro, custou gerações de pessoas que acreditaram que bastava desejar. Gente que confundiu pensar com fantasiar, que confundiu fé com passividade, que esperou a vida mudar sem nunca mudar a si mesma. A raiz desse equívoco está, paradoxalmente, na simplicidade das palavras que Hill escolheu. Pense. Um verbo tão comum, tão cotidiano, que parece não carregar peso. Mas Hill não usava esse verbo no sentido trivial. Pensar, para ele, era esculpir a realidade com o cinzel da mente. Era treinar o pensamento até que ele se tornasse uma força concreta, direcional, programada para produzir ação eficaz. E enriquecer, para Hill, não era apenas acumular bens, era expandir, crescer, criar, aumentar o poder de causar impacto. O título, portanto, foi interpretado literalmente por milhões, mas jamais compreendido em sua dimensão simbólica, porque pensar de verdade dói, requer esforço, requer autoconfronto, e enriquecer exige disciplina, risco, foco, fracasso e fé contínua. O caminho é árduo, e isso não vende tão bem quanto promessas rápidas. O contexto histórico também contribuiu para esse desvio. Nos anos 40 e 50, com o crescimento da cultura do consumo nos Estados Unidos, o livro foi cooptado por uma mentalidade imediatista, onde o sucesso passou a ser medido por números, não por valores. Hill se tornou um símbolo de motivação, mas teve suas ideias diluídas no oceano raso do otimismo inconsequente. As editoras, as palestras, os programas de rádio, todos queriam o brilho da palavra enriquecer, mas quase ninguém estava interessado na densidade oculta da palavra pense. E assim, aos poucos, a obra foi virando um espelho distorcido de si mesma. A crítica o ignorava, por vê-lo como autoajuda superficial. O público o idolatrava por razões erradas. E a verdade? A verdade ficou enterrada sob toneladas de interpretações tortas. Mas ela ainda está lá, intacta, esperando ser redescoberta. Hill nunca quis que você apenas desejasse. Ele queria que você despertasse, que você tomasse posse do próprio destino. Que você entendesse que a mente humana é uma usina de poder, mas também uma prisão, dependendo de como é usada. Ele falava de hábitos, de disciplina mental, de reprogramação do subconsciente, de fé racional, de foco absoluto. Ele falava do ser humano como uma entidade moldável, mas não mágica. Ele propunha um caminho, não uma fórmula, um processo, não um milagre. E ao entender isso, você começa a perceber que
Pense e enriqueça não é um título comercial, é uma provocação filosófica. Uma chamada à guerra contra o pensamento fraco, contra a covardia emocional, contra a mediocridade voluntária. E talvez por isso ele tenha sido mal interpretado, porque a verdade, como sempre, exige mais de nós do que a ilusão. Ela não massageia o ego, ela não vem com promessas fáceis, ela exige que você morra para quem você é hoje e renasça para quem precisa ser. Napoleon Hill sabia disso, e por isso escreveu como quem esculpia uma catedral mental. Cada palavra, cada princípio, cada metáfora, tudo foi desenhado para produzir choque interno, não conforto, para produzir movimento, não estagnação. E o erro de todos nós foi não termos ouvido o silêncio entre as linhas, não termos captado o grito que ecoava por trás de cada capítulo. Você é o único responsável pela sua ascensão. Essa verdade continua chocando porque ela exige o que quase ninguém quer oferecer: responsabilidade incondicional. E agora que você sabe disso, a pergunta se impõe: o que exatamente você tem chamado de pensar? E o que você tem feito com o que pensa? Há um momento em Pense e Enriqueça que muitos leem, sublinham, citam, mas quase ninguém verdadeiramente compreende. É quando Napoleon Hill fala sobre o desejo ardente. Essas duas palavras, aparentemente simples, carregam o peso de um universo inteiro de transformação. Mas o que significa, de fato, desejar ardentemente algo? Será apenas querer muito, ansiar com força, ou talvez visualizar repetidamente o que se quer até que o universo conspire? A resposta de Hill é tão direta quanto brutal. Desejo ardente é viver como se aquilo que você quer já estivesse determinado, e a única escolha possível fosse alcançá-lo, ou morrer tentando. Não há espaço para meias vontades nesse conceito. Não há lugar para desejos mornos, para seria bom se, para quem sabe um dia. O desejo que Hill descreve é quase uma entidade viva dentro do indivíduo, uma obsessão sagrada que consome, direciona e molda cada pensamento, cada escolha, cada reação. Para Hill, o desejo verdadeiro não é emocional, é estrutural. Ele não flutua com o humor do dia. Ele não se apaga diante de obstáculos. Ele não se negocia com desculpas. Ele se torna a espinha dorsal da existência. E aqui reside o grande abismo entre querer e desejar com ardência. O primeiro espera, o segundo constrói. O primeiro pede permissão, o segundo age como se não houvesse alternativa. E quando Hill exemplifica esse desejo com histórias de pessoas como Thomas Edison, que fracassou mais de 1000 vezes tentando criar a lâmpada elétrica, ou Henry Ford, que ignorou o ceticismo de engenheiros ao insistir no motor V8, ele não está apenas contando casos de persistência. Ele está revelando o padrão mental de pessoas que eliminaram o plano B, que transformaram o desejo em identidade. Edison não queria inventar a lâmpada. Ele era a lâmpada antes dela existir. Ford não desejava criar o carro popular. Ele já via as ruas preenchidas por automóveis muito antes que o aço fosse fundido. Esse é o nível de desejo que Hill considerava necessário, o que se torna carne, sangue, convicção inabalável. Mas vivemos numa era onde o querer se diluiu. Desejamos como quem folheia um catálogo de possibilidades. Hoje queremos ser livres, amanhã seguros. Hoje queremos empreender, amanhã buscamos estabilidade. Hoje sonhamos grande, amanhã reclamamos do cansaço. E nessa gangorra emocional, confundimos desejo com emoção passageira. Hill diria que isso é suicídio mental, porque o verdadeiro desejo não depende de empolgação. Depende de decisão, e uma vez decidido, não se volta atrás. Não importa o tempo que leve. Não importa quantas portas se fechem. Não importa quantas vezes o mundo diga não. Quando o desejo é ardente, o sim é inevitável, mesmo que demore décadas.
E como cultivar esse tipo de desejo? Hill oferece um caminho: clareza absoluta de propósito. Desejo ardente não nasce do acaso. Ele é alimentado diariamente com visualização vívida, com afirmações poderosas, com um plano de ação, mesmo quando tudo parece incerto. Desejar ardentemente é acordar já comprometido com o impossível. É falar consigo mesmo como se já estivesse no futuro desejado. É agir como se o fracasso não existisse como opção real. Hill sabia que o cérebro não distingue imaginação de realidade quando ambos são alimentados com a mesma emoção e repetição. Por isso ele dizia que era possível incendiar a mente com uma ideia ao ponto dela se tornar inevitável. E aqui surge um paradoxo doloroso. A maioria das pessoas diz que quer enriquecer, mas tem medo de se comprometer com o custo. Tem medo da responsabilidade, medo do tempo que levará, medo de abrir mão das distrações, medo de viver em função de um só foco, medo de ser julgado por ser obcecado. Mas Hill era claro: sem obsessão direcionada, não há conquista extraordinária. O desejo ardente exige isolamento emocional, resistência à crítica, renúncia ao conforto. É um caminho solitário, mas iluminado por uma certeza íntima que o mundo ainda não pode ver. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja a hora de encarar essa pergunta sem filtros. Você quer ou você já decidiu? Porque se ainda está negociando consigo mesmo, se ainda precisa se convencer todos os dias, se ainda está esperando um sinal externo, então o desejo ainda não é ardente, é apenas morno. E desejo morno jamais move montanhas. No máximo, esquenta um chá. O segredo de Hill nunca foi só sobre pensar e enriquecer. Foi sobre pensar, com tanto foco e intenção que o desejo se transforma em destino. Quando isso acontece, o universo pode até resistir, mas o tempo sempre se curva à mente decidida. Quando ouvimos a expressão "o poder do pensamento", é comum que imagens vagas de positividade e misticismo surjam na mente. Muitos associam isso a visualizações coloridas, afirmações ditas diante do espelho, ou até a ideia de que basta acreditar para que o universo envie o que desejamos. Mas Napoleon Hill jamais defendeu uma visão mágica da mente. Muito pelo contrário, seu entendimento sobre o subconsciente era profundo, técnico e brutalmente prático. Hill enxergava o subconsciente como um solo fértil, onde cada pensamento plantado com emoção e repetição se torna uma semente de realidade concreta. Ele via esse campo mental como um sistema de programação contínua, que opera 24 horas por dia, absorvendo instruções, crenças e imagens que mais tarde serão expressas em forma de comportamento, decisão e destino. O erro mais comum das pessoas que leem superficialmente "Pense e enriqueça" é tratar o subconsciente como um cofre onde se joga um pedido e se espera o retorno. Mas o que Hill ensinava era infinitamente mais poderoso e mais exigente. Ele via a mente subconsciente como um sistema operacional emocional, altamente sensível à repetição e à carga de sentimento que acompanha cada pensamento. O subconsciente não julga, não filtra, não argumenta, ele simplesmente aceita. E essa aceitação pode ser o caminho para a glória ou para a ruína, dependendo do que você coloca dentro dele. Hill alertava: você está sempre programando sua mente. A pergunta é: com o quê? E é nesse ponto que a ideia de magia se desmonta. Porque não há nada de místico aqui. A ciência, a neuroplasticidade. Hoje, décadas depois de Hill, sabemos que o cérebro é capaz de criar novas conexões neurais com base em repetição, imaginação vívida e emoção associada. Sabemos que padrões de pensamento se transformam em hábitos mentais, e esses hábitos moldam decisões, reações e até o corpo. Hill intuiu isso muito antes da neurociência moderna.
Quando ele dizia que a fé nasce da repetição de afirmações emocionais, ele estava, na prática, ensinando como hackear o cérebro humano. Ele estava oferecendo uma chave, mas poucos souberam girá-la corretamente. A mente subconsciente, para Hill, era o verdadeiro campo de batalha. Porque é ali que se trava a guerra entre o que você quer conscientemente e o que você acredita inconscientemente. Não adianta dizer, eu quero prosperar, se o seu subconsciente está cheio de registros emocionais de fracasso, medo, escassez ou culpa. Não adianta afirmar que você merece mais, se a voz interna que habita o fundo da mente continua dizendo que você não é suficiente. Hill nos ensinou que o subconsciente pode ser o maior aliado ou o mais cruel sabotador. E isso depende unicamente do tipo de mensagem que você repete todos os dias, mesmo sem perceber. É por isso que ele insistia tanto na autossugestão, nas afirmações, nas imagens mentais, não como rituais esotéricos, mas como ferramentas de reprogramação intencional. Ele queria que você tomasse o controle daquilo que entra na sua mente de forma automática. Que você decidisse, com clareza e repetição, o que deseja imprimir no seu subconsciente. Porque uma vez impresso ali, esse conteúdo passa a operar silenciosamente, como um software invisível que dita cada passo. Hill entendia que a mente subconsciente não obedece ao seu desejo superficial, mas sim à profundidade do seu sentimento. Ela responde àquilo que você repete com convicção e não àquilo que você pensa esporadicamente quando está inspirado. E aqui está o ponto mais negligenciado por quem apenas acha bonito o conceito. A programação do subconsciente exige disciplina emocional radical. Não basta repetir frases feitas. É preciso sentir o que se diz. É preciso visualizar com detalhes. É preciso envolver o corpo, os sentidos, a emoção, o tempo. É preciso repetir com fome, com intenção, com verdade, porque o subconsciente grava com mais intensidade aquilo que vem carregado de dor, de desejo, de êxtase ou de terror. E se você não usar isso conscientemente, ele vai continuar operando com os registros do passado, com os traumas, as humilhações, os fracassos, os medos, os julgamentos que você nunca reeditou conscientemente. O convite de Hill, portanto, é quase cirúrgico. Seja o programador da sua própria mente, ou aceite os programas que o mundo impôs a você. É simples assim. E é aqui que muitas pessoas falham, porque reprogramar o subconsciente não dá resultado imediato. É como plantar um campo inteiro, exige constância, paciência e uma fé baseada em convicção, não em ilusão. Hill sabia que a mente subconsciente, quando ativada corretamente, se torna um ímã silencioso. Não porque o universo conspira, mas porque a sua atenção muda, suas escolhas mudam, sua percepção muda, e isso muda tudo. Portanto, se hoje sua vida não reflete seus maiores desejos, talvez o problema não esteja no que você quer, mas no que você permite que sua mente continue repetindo. Talvez esteja na falta de um código claro, de uma reprogramação intencional, de uma vigilância interna firme e diária. Napoleon Hill não prometeu milagres. Ele prometeu resultados para quem ousasse pensar como um engenheiro da própria mente. A pergunta que fica é: você está pronto para assumir esse cargo? Ou vai continuar terceirizando sua programação para os padrões que te sabotam? Se existe um conceito em pense e enriqueça que foi sistematicamente subestimado, ridicularizado ou banalizado, esse conceito é o da autossugestão. Muitos passaram por esse capítulo como quem passa os olhos por um cartaz motivacional de parede, sem perceber que ali, escondido sob palavras simples, está um dos pilares mais poderosos do controle mental que Hill já revelou. A autossugestão não é repetir frases diante do espelho com um sorriso forçado, nem fingir otimismo enquanto a mente sangra por dentro. Ela é, na verdade,
um sistema de codificação neural deliberada. É o processo intencional e repetitivo de gravar, no inconsciente, instruções precisas sobre quem você quer se tornar, o que deseja alcançar e como pretende reagir à vida. Hill tratava a autossugestão como uma ferramenta de engenharia interior. Uma ponte entre o mundo consciente, onde você pensa e deseja, e o mundo subconsciente, onde tudo se transforma em hábitos, emoções e decisões automáticas. A mente humana, para Hill, funciona como um sistema operacional, e a autossugestão é a linguagem de programação. Ao repetir frases específicas com intensidade emocional, você está literalmente escrevendo novas linhas de código no seu sistema interior. E quanto mais forte for a emoção associada, mais rapidamente esse código se instala. A autossugestão, portanto, não é um ritual superficial, é uma prática de reescrita existencial. E quem não entende isso está perdendo a chance de redesenhar a própria biografia. Mas porque quase ninguém usa isso corretamente? Porque exige um grau de responsabilidade e constância que a maioria evita. Não basta repetir palavras, é preciso crer nelas como se já fossem reais. É preciso afirmar com clareza, com intenção, com imagens mentais e sensações físicas. É preciso visualizar não apenas o resultado, mas o caminho, os desafios, os sentimentos que virão com ele. Hill dizia que as palavras, por si só, são apenas veículos vazios. É a emoção que as transforma em combustível. E o que você sente enquanto afirma é o que realmente será registrado na mente profunda. Por isso, repetir "eu sou próspero" enquanto se sente medo, dúvida ou culpa não funciona. Porque o que o subconsciente absorve não é a frase, mas o sentimento dominante por trás dela. Outro erro comum é a falta de estrutura. Autossugestão sem clareza é como jogar pedras no escuro esperando acertar um alvo. Hill ensinava que as afirmações devem ser específicas, mensuráveis, ancoradas no tempo e com plano de ação embutido. Nada de "quero ser feliz" ou "quero ser rico". Ele sugeria afirmações como "até o dia X, eu terei em minha posse X valor de dinheiro, que virá a mim de maneira honesta, através de atividade definida, pela qual oferecerei contraprestação clara". Essa fórmula não é apenas bonita, ela é funcional. Ela estrutura o desejo, define o prazo, alinha o esforço e associa tudo isso com emoção, visualização e repetição. É um código completo. É quase um contrato mental assinado todos os dias. Hill também alertava: o momento da repetição importa. O subconsciente está mais receptivo nos primeiros minutos ao acordar e nos últimos minutos antes de dormir. É nesse estado de transição entre a consciência plena e a mente sonhadora que as sugestões penetram com mais facilidade. Por isso, muitos dos que dominam a autossugestão criam rituais matinais e noturnos, onde repetem suas metas com foco absoluto, olhos fechados, respiração consciente, visualização intensa. Não é superstição, é neurociência aplicada. O cérebro, nesses momentos, entra em estado de ondas alfa, mais aberto a novas ideias e menos crítico. E é nesse estado que o código mental entra sem resistência. E os resultados disso são exponenciais. Quando a autossugestão é aplicada com disciplina, ela começa a modificar não apenas sua forma de pensar, mas sua percepção da realidade. Você começa a notar oportunidades onde antes havia ruído. Começa a se comportar como alguém que já é o que deseja ser. As decisões mudam, o ambiente responde e lentamente o mundo exterior começa a refletir aquilo que já está impresso em sua mente. Hill via isso como o motor silencioso do sucesso. Não é instantâneo, não é mágico, mas é inevitável, desde que você não pare. A pergunta que ecoa então é brutal. O que você tem sugerido a si mesmo todos os dias, sem perceber? Porque mesmo sem usar frases prontas,
Você está se auto-sugerindo o tempo inteiro. Toda vez que repete, não consigo, é difícil, não sou bom o bastante, nunca dá certo para mim, você está codificando isso em seu sistema interno. E o subconsciente, obediente como um servo antigo, vai dar um jeito de transformar isso em realidade. Hill nos alertou: ou você domina a autossugestão ou será dominado por ela. Chegou a hora de escolher suas palavras com a mesma seriedade com que escolheria os tijolos de uma casa onde vai morar para sempre. Porque, no fundo, é isso que você está construindo. Uma morada mental onde seu futuro habitará. O que vai colocar lá dentro? Quando Napoleon Hill fala sobre fé em pense e enriqueça, muitos leitores automaticamente associam essa palavra a um sentimento religioso, místico, ligado a dogmas ou crenças espirituais. E com isso, perdem o coração do que talvez seja o mecanismo mais poderoso e revolucionário de todo o livro. Hill não estava se referindo à fé como submissão cega a forças superiores. Ele falava de algo infinitamente mais prático, mais humano e mais treinável. A fé como convicção emocional construída de forma estratégica, consciente e programável. Em outras palavras, fé como sistema, como força de ação, como certeza racional, como combustível psicológico de altíssimo desempenho. Para Hill, a fé era o estado mental que mais influenciava o subconsciente e, por consequência, a realidade vivida. Mas essa fé, segundo ele, não nasce do acaso. Ela é criada, cultivada e alimentada com disciplina. Fé é o resultado direto da repetição emocional de ideias. É como uma escultura invisível, feita à base de afirmações, experiências, visualizações e decisões diárias. E é por isso que, segundo ele, qualquer um pode desenvolver fé, inclusive aqueles que não acreditam em nada no início. A fé de Hill é construtiva, porque ela surge da prática mental constante. Não se trata de esperança ingênua ou confiança ilusória. Trata-se de instalar no sistema nervoso uma certeza que molda comportamentos, elimina dúvidas e gera resultados. Essa concepção de fé não exige templos, mas exige tempo. Não pede orações, mas sim afirmações. Não demanda devoção externa, mas intensidade interna. Hill acreditava que o ser humano, ao repetir ideias com força emocional suficiente, criava uma espécie de trilha neural que o cérebro passa a seguir automaticamente. E uma vez que a mente passa a operar nesse novo caminho, tudo muda. A forma como se enxerga o mundo, as oportunidades percebidas, os riscos assumidos, a resistência às críticas, a resiliência diante das quedas. Fé, nesse contexto, é um estado mental de blindagem ativa que protege o indivíduo do contágio do fracasso externo. E mais do que isso, é a fé, segundo Hill, que transforma desejo em ação. Porque querer algo, por si só, não basta. É preciso acreditar que é possível. É preciso sentir que é inevitável. É preciso agir como quem já tem, mesmo quando tudo à volta diz o contrário. A fé é o que impede o indivíduo de desistir quando os resultados não vêm. É o que alimenta a persistência silenciosa nas madrugadas. É o que sustenta o foco quando ninguém mais acredita. Hill sabia que sem fé, o desejo se torna ansiedade, que sem fé, a disciplina vira sacrifício, que sem fé, a mente se entrega à dúvida, e a dúvida, como ele dizia, é a maior sabotadora da realização. Mas onde nasce essa fé prática? Hill aponta 3 fontes principais: autossugestão emocional, ambiente fortalecedor e evidência experiencial crescente. Ele ensinava que repetir afirmações poderosas em estados mentais receptivos, logo ao acordar, antes de dormir, em momentos de introspecção, gera fé por construção, repetição, emoção, convicção. Ele também alertava para o ambiente.
Rodear-se de pessoas que reforçam suas crenças, em vez de drená-las, a fé morre no convívio com céticos crônicos. E, por fim, ele lembrava que cada pequeno resultado real, cada micro-vitória no caminho, fortalece a fé como um músculo. Por isso, agir é essencial. Fé que não age, morre. Fé que não se testa, enfraquece. Fé que não se aplica, desaparece. E aqui vem uma revelação brutal. A maioria das pessoas tem fé, mas numa direção destrutiva. Fé de que não vai dar certo. Fé de que vai ser difícil. Fé de que sempre falha. Fé de que o mundo é cruel. Fé de que não merece. Tudo isso, repetido com emoção e constância, também vira certeza. Também programa o subconsciente. Também molda a realidade. A mente não distingue fé positiva de fé negativa. Ela apenas obedece ao que foi instalado com mais frequência e intensidade. Por isso, a pergunta não é se você tem fé. A pergunta é em que você está acreditando todos os dias sem perceber. Hill entendia que mudar a vida era, antes de tudo, mudar a fé dominante no coração e na mente. E essa mudança começa pela reprogramação intencional. Ele nos ensinou a cultivar fé como um jardineiro cuida de uma planta rara. Todos os dias, com atenção, com cuidado, com palavras, com proteção. E, acima de tudo, com ação. Porque a fé, para florescer, precisa ver seus frutos. Precisa ser desafiada, provada, aplicada. Essa fé não se compra, não se herda, não se terceiriza. Ela é construída, em silêncio, no escuro, no esforço diário que ninguém vê. E quando finalmente floresce, ela move montanhas que antes pareciam intransponíveis. No coração das ideias de Napoleon Hill, existe um conceito que, apesar de estar entre os mais mencionados por empresários e líderes modernos, segue profundamente mal compreendido. O Mastermind, como descrito por Hill, não é uma simples reunião de mentes brilhantes trocando cartões de visita ou dicas de carreira. Não é um grupo de networking, nem um comitê de apoio mútuo empresarial. É algo muito mais profundo, mais sutil e mais poderoso. Para Hill, o verdadeiro mastermind é a criação de um campo mental coletivo. Um tipo de fusão invisível entre mentes alinhadas por um propósito em comum, que produz um resultado exponencialmente superior à soma das partes. É como se uma nova consciência nascesse a partir da união estratégica de pessoas com foco, fé e sintonia vibracional. Para entender isso, é preciso romper com a lógica puramente racional. Hill via o ser humano não apenas como um organismo biológico, mas como um transmissor e receptor de energia mental. Ele acreditava que, assim como um rádio sintoniza frequências, as mentes humanas são capazes de se alinhar e criar ressonância. E quando duas ou mais pessoas entram em sintonia, com objetivos bem definidos, respeito mútuo e um espírito de contribuição genuína, elas acessam um tipo de inteligência que nenhuma delas possui individualmente. Essa inteligência, segundo Hill, é como uma entidade emergente, um novo ser mental que nasce da união das consciências e opera com sabedoria ampliada, criatividade ampliada e poder multiplicado. Esse conceito não é apenas poético, é funcional. Pense nas grandes duplas, trios ou grupos que mudaram o mundo. Da Vinci e seus mecenas, Jobs e Wozniak, Lennon e McCartney, Edison e seus assistentes. Esses não eram apenas colegas de trabalho. Eles formavam masterminds, campos mentais de cocriação. E por que isso acontece? Porque o ser humano, ao se conectar emocionalmente e intelectualmente com outros seres humanos, começa a acessar insights que não viriam sozinho. Começa a pensar mais rápido, ver ângulos diferentes, expandir horizontes. Há uma aceleração da mente, um refinamento das ideias, uma ampliação das possibilidades. É como se o cérebro entrasse em estado de fluxo, impulsionado por uma corrente elétrica gerada pela união de propósitos. Mas há uma condição crítica para isso.
Alinhamento vibracional. O Mastermind não funciona em ambientes de competição egoísta, vaidade disfarçada de ajuda ou intenção oculta. Hill era claro ao afirmar que o grupo só produz esse campo energético superior quando há confiança, lealdade, intenção nobre e um desejo sincero de crescimento coletivo. O ego precisa ser deixado do lado de fora, porque o campo mental coletivo detecta desvio de frequência. E quando há ruído, em forma de inveja, medo, controle ou vaidade, o campo colapsa. O Mastermind é sensível, é vivo, é orgânico e precisa ser cultivado como se cultiva uma chama delicada que pode iluminar ou se apagar a qualquer instante. E mais, Hill acreditava que esse campo de energia mental pode ser acessado mesmo com pessoas que já morreram. Ele relatava em seu próprio processo criativo a prática de imaginar reuniões com grandes figuras da história. Lincoln, Edison, Darwin, Carnegie, como se estivessem sentados à sua frente em uma mesa invisível. E nessa prática meditativa, ele fazia perguntas, recebia respostas mentais e registrava os insights. Muitos chamaram isso de loucura. Mas hoje, com o avanço da psicologia, da neurociência e até da física quântica, começamos a entender que o cérebro humano é capaz de simular interações com modelos mentais complexos e que essa simulação pode, de fato, gerar respostas criativas e soluções inéditas. O Mastermind, portanto, não é limitado ao físico, é uma tecnologia mental, um portal de amplificação, uma central de sabedoria compartilhada. Ele pode acontecer numa conversa profunda entre dois amigos, num grupo pequeno com missão comum ou até dentro de você ao dialogar com suas referências internas. Mas ele só se ativa quando há propósito claro, entrega sincera e abertura emocional. É o oposto da superficialidade, é o oposto da pressa, é o oposto da mentalidade transacional. O Mastermind verdadeiro é espiritual, no sentido de conexão profunda, não de religião. E por que isso importa tanto? Porque o sucesso verdadeiro não é construído no isolamento. Porque ideias precisam de espelhos. Porque visão precisa de expansão. E porque nenhum ser humano enxerga completamente todos os lados de sua própria mente. Precisamos de outros para ver o que não vemos, corrigir o que não notamos, reforçar o que já temos e provocar o que ainda não despertou. Hill nos entregou uma chave que vai muito além do individualismo moderno. Ele disse: nenhuma mente é completa por si só. É na união que a genialidade desperta. A pergunta que resta é: com quem você tem construído seu campo de energia mental? Suas conversas ampliam ou encolhem seu potencial. Você se cerca de mentes que te desafiam ou que te confortam demais. Você está cultivando um mastermind ou se afogando num mar de distrações sociais? Se a resposta for não sei, talvez seja a hora de reconstruir o círculo. Porque, como dizia Hill, o que você mais precisa não é de mais esforço solitário, é de mais sintonia com mentes certas. Napoleon Hill escreveu dezenas de capítulos sobre sucesso, propósito, autossugestão, fé e riqueza. Mas há um inimigo silencioso que ele denunciou com ainda mais veemência do que a pobreza ou o fracasso: o medo. Sim, não o medo como sensação momentânea de alerta, mas o medo como condição crônica da mente, como veneno invisível que paralisa o espírito humano antes mesmo da primeira tentativa. Hill sabia que o medo, quando não identificado e confrontado, se torna uma cela invisível, uma prisão mental com grades de dúvida, concreto de insegurança e cadeado de resignação. O ser humano nasce livre, mas é o medo que o convence a viver acorrentado, a duvidar de si, a aceitar menos, a não ousar. Hill não apenas apontou o medo como inimigo. Ele catalogou os 6 principais medos que, segundo ele, escravizam a humanidade, desde os tempos mais remotos. O medo da pobreza, o medo da crítica,
O medo da doença, o medo da perda de amor, o medo da velhice e o medo da morte. Esses 6 fantasmas psicológicos, segundo Hill, moldam silenciosamente nossas decisões, nossas reações, nossos comportamentos e até nossa identidade. São heranças mentais coletivas que aprendemos desde cedo, por observação, por trauma, por cultura e que passam a operar como comandos ocultos em nossas escolhas. E a grande tragédia é que quase ninguém os reconhece conscientemente. Apenas se vive segundo seus ditames, acreditando que se está sendo realista, prudente ou maduro. O primeiro e mais comum é o medo da pobreza. Quantas pessoas permanecem em empregos infelizes, relacionamentos vazios, ambientes tóxicos, apenas por medo de perder estabilidade financeira? Quantos sonhos são enterrados vivos porque alguém teme não ter segurança? Hill dizia que a pobreza é apenas uma condição externa, mas o medo dela é uma prisão interna. Ele ensinava que a verdadeira segurança nasce da confiança em si mesmo, na habilidade de criar, servir, transformar. Que depender de salário fixo e temer o risco é uma forma moderna de escravidão mental. Mas o medo da pobreza nos ensina o oposto. A obedecer, a baixar a cabeça, a aceitar o mínimo. Depois vem o medo da crítica. O mais sorrateiro, o mais insidioso. É esse medo que faz com que tantos escondam seus talentos, suas ideias, sua verdade. O medo de parecer ridículo, de ser julgado, de falhar publicamente. Hill chamava isso de o assassino dos gênios. Porque o medo da crítica leva o indivíduo a viver para agradar. E ninguém realiza seu destino tentando evitar o julgamento alheio. Ele sabia que a crítica é inevitável para quem ousa, mas o medo dela é opcional. E vencer esse medo não é deixar de se importar. É se importar mais com sua missão do que com a opinião alheia. Os medo da doença e os medo da morte são irmãos gêmeos. Operam no fundo da mente como lembretes sombrios da nossa vulnerabilidade. Eu sabia que esses medos, quando não controlados, criam hipocondria emocional, sabotam o entusiasmo, drenam a energia vital. Ele ensinava que a obsessão pela saúde perfeita pode virar prisão, que viver com medo constante de adoecer é uma forma de já estar doente. E que a morte, quando aceita como parte da jornada, deixa de ser inimiga e passa a ser conselheira. A mente que teme a morte, teme viver. E a mente que teme viver não constrói nada grandioso. O medo da perda de amor e o medo da velhice são igualmente paralisantes. O primeiro nos prende em dependência emocional, apego, submissão disfarçada de romantismo. Quantos não anulam seus sonhos para manter alguém ao lado? Quantos não sacrificam sua essência por medo de ficarem sozinhos? Hill dizia, amor não é prisão, se prende, não é amor. Já o medo da velhice é o pavor de se tornar inútil, irrelevante, invisível. Mas Hill via a velhice como a fase da verdadeira sabedoria, desde que a mente continue ativa. Ele não temia o passar do tempo. Temia apenas que alguém se permitisse parar de crescer antes da morte física chegar. E como vencer esses medos? Hill foi claro, com consciência, exposição gradual e fé construída. Primeiro, é preciso nomear o medo, tirar ele das sombras, escrever, olhar nos olhos. Depois, é preciso enfrentá-lo em pequenas doses, falar em público mesmo com a voz trêmula. Investir mesmo com incerteza, terminar o que machuca mesmo com o coração apertado, mudar de cidade mesmo sem saber tudo. A exposição destrói o pavor. E, finalmente, é preciso alimentar diariamente a fé contrária. Substituir o "e se der errado" por "e se der certo". Substituir o "não posso" por "não posso mais me negar". Substituir o "não estou pronto" por "nunca estarei". E mesmo assim, vou. Hill nos deixou um legado mental.
E dentro dele, um aviso urgente. O medo não morre sozinho. Ele precisa ser assassinado. E só morre quando você o desafia em campo aberto. O problema é que a maioria tenta vencer o medo sem se mover. Espera a coragem chegar. Mas a coragem é filha da ação. E a liberdade, segundo Hill, é o resultado de ter vencido internamente a guerra que paralisa milhões todos os dias. A pergunta final é simples, mas devastadora. Quais decisões da sua vida ainda estão sendo tomadas por medo e não por escolha? Napoleon Hill dizia que desejar algo com força era o primeiro passo para qualquer conquista extraordinária. Mas o que poucos captam, mesmo após ler e reler Pense e Enriqueça, é que esse desejo, por mais ardente que seja, não vale absolutamente nada sem disciplina. O desejo é a faísca, a disciplina é o combustível, o desejo é a visão. A disciplina é o caminho. E é exatamente por isso que tantas pessoas, mesmo com sonhos intensos e inspirações elevadas, permanecem anos, décadas ou até a vida inteira estacionadas. Porque desejam demais, mas disciplinam de menos. Querem mudar tudo, mas não conseguem mudar sequer a primeira hora do dia. Para Hill, a disciplina não era uma virtude moral, era um mecanismo de poder. Ele a tratava como uma das expressões mais puras da inteligência humana. Porque o mundo não recompensa o que você sonha. Ele recompensa o que você executa, e executar exige repetição, persistência, estrutura, vontade férrea. Hill defendia que a verdadeira vontade não é aquele impulso emocional de quem está motivado por um vídeo ou um livro. A verdadeira vontade é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, quando está cansado, quando está sem resultado, quando está sendo testado. É ali que a disciplina revela o nível real de desejo. E é ali que muitos desistem. Desejo sem disciplina é como uma flecha sem arco. É como um barco sem leme. É energia solta, sem direção, sem força propulsora. E Hill, com toda a sua clareza filosófica, sabia que não bastava pensar, visualizar, acreditar. Era preciso transformar esse desejo em rotinas práticas e consistentes, que funcionassem mesmo nos dias ruins. A disciplina, nesse sentido, é o que converte o mundo interno em realidade externa. É o que traduz fé em movimento. É o que demonstra ao universo e a si mesmo que você está pronto para receber aquilo que diz querer. Porque querer sem agir é mentir. Hill apontava que a disciplina é treinável. Ninguém nasce disciplinado, mas todos podem se tornar. E isso começa com domínio sobre pequenos hábitos. Acordar no horário prometido. Cumprir o que se escreveu no dia anterior. Dizer não ao que sabota. Dizer sim ao que eleva. Eliminar distrações que drenam foco. Criar rituais mentais diários. Proteger a atenção como se fosse ouro. Hill sabia que a disciplina mental precede a disciplina física. É na mente que a decisão é tomada. E é da mente que vem a força para repetir. Por isso, ele falava tanto de autossugestão, visualização, propósito claro. Tudo isso serve para fortalecer a disciplina, não substituí-la. E aqui há uma verdade que poucos gostam de ouvir. A maioria das pessoas não tem o que quer porque não quer o suficiente para pagar o preço. Desejam sucesso, mas não desejam disciplina. Querem liberdade, mas não querem rotina. Sonham alto, mas vivem baixo. Hill via isso como um auto-engano devastador, porque o preço da realização é sempre pago com esforço repetido, com disciplina emocional, com renúncia ao conforto, com ação consistente. E esse preço, cedo ou tarde, precisa ser pago. A diferença é que os disciplinados pagam antes e colhem depois. Os indisciplinados evitam agora e sofrem depois. O tempo cobra a conta de todos. Hill também nos lembra que a disciplina não é rigidez, ela é liberdade estratégica.
a liberdade que nasce da escolha consciente, da ação coerente, do foco inabalável. É a disciplina que permite criar, inovar, se expressar com força, porque ela cria o espaço interno onde a inspiração pode florescer sem ser esmagada pela inércia. Muitos veem a disciplina como prisão. Hill a via como estrutura. Estrutura para o desejo crescer, para a vontade florescer, para a mente se organizar, porque onde não há disciplina, o caos toma conta. E no caos nada cresce, no caos até o desejo mais nobre apodrece. E o que é essa tal vontade férrea que Hill tanto exalta? É a decisão interna de não recuar, mesmo diante da ausência de resultados visíveis. É o músculo da persistência, é o fogo que se acende por dentro e se mantém mesmo quando a vida sopra ventos contrários. A vontade é o que te move quando a motivação falha. E ela se constrói aos poucos, com pequenas vitórias. Cada hábito cumprido, cada meta respeitada, cada distração evitada fortalece esse músculo. Até que, um dia, você percebe que não depende mais de força de vontade. Você se tornou disciplinado. E nesse momento você se torna imparável. Hill sabia disso, e por isso afirmava com todas as letras: disciplina é o preço da grandeza. Não há outro caminho, não há atalho, não há fórmula mágica. Apenas você, sua mente, seu corpo e suas escolhas diárias. A pergunta não é se você tem vontade, a pergunta é: sua vontade é disciplinada o bastante para se transformar em realidade? Em um mundo onde o sucesso é constantemente vendido como um direito, um privilégio ou até um jogo de sorte, Napoleon Hill trouxe uma visão radicalmente diferente e profundamente transformadora. O sucesso é um dever moral. Não um prêmio para poucos, nem um capricho do destino, mas uma responsabilidade individual intransferível. Para Hill, tornar-se bem-sucedido não era uma escolha opcional. Era uma obrigação espiritual e ética de todo ser humano que deseja contribuir com a sociedade, com a própria evolução e com o equilíbrio do mundo. E essa ideia, tão simples e ao mesmo tempo tão revolucionária, foi ignorada por gerações que preferiram ver o sucesso como vaidade ou como luxo pessoal. Mas para Hill, sucesso era serviço, era missão, era chamado. E o que significa isso na prática? Significa que você tem o dever de vencer. Porque ao vencer, de forma íntegra, útil, produtiva, você se torna um exemplo vivo daquilo que é possível. Você se transforma em um agente de inspiração, em um elo de transformação, em alguém que mostra aos outros que a vida não precisa ser um fardo, mas uma construção consciente. Hill defendia que a mediocridade é um desperdício de energia vital, que o talento enterrado é uma forma de traição silenciosa ao dom recebido, que a estagnação não é neutralidade, é regressão. O sucesso, portanto, não é sobre ego, é sobre legado, sobre impacto, sobre usar aquilo que você tem, sua mente, sua fé, sua disciplina, para deixar o mundo um pouco mais desperto do que encontrou. Essa visão se aproxima de pensadores como Viktor Frankl, que via a realização como sentido da vida, como Sêneca, que enxergava a virtude como ação reta e útil ao mundo, como Emerson, que dizia que o propósito da vida é não apenas estar feliz, mas fazer diferença. Hill bebia dessa mesma fonte, a fonte da responsabilidade interior. E isso implica em abandonar de vez o papel de vítima, o discurso da culpa externa, o jogo da comparação. Implica em olhar para si e perguntar, todos os dias, estou vivendo à altura do que posso ser? Porque o verdadeiro fracasso, segundo Hill, não está em tentar e não conseguir. Está em jamais tentar. Está em ignorar o potencial que pulsa por dentro. Está em deixar a vida passar sem ter ousado deixar sua marca. Hill também compreendia que o sucesso, como dever moral, exige autodomínio.
Porque não se pode contribuir com o mundo enquanto se é escravo das próprias emoções, vícios, distrações ou crenças limitantes. A primeira vitória, portanto, é interna. É a vitória sobre si mesmo, sobre a preguiça disfarçada de prudência, sobre o medo travestido de racionalidade, sobre a dúvida camuflada de modéstia. Hill dizia: a mente que domina a si mesma domina qualquer circunstância. E isso é mais do que um conselho bonito, é uma diretriz de vida. Porque o mundo externo é apenas reflexo da mente interna. E se você não é capaz de construir disciplina dentro de você, não poderá criar impacto duradouro fora de você. E aqui entra um ponto crucial. Não existe sucesso real sem utilidade. Hill acreditava que a riqueza, de qualquer tipo, financeira, emocional, intelectual, só se justifica se estiver conectada a um propósito de contribuição. Riqueza por riqueza é apenas acúmulo. Sucesso sem propósito é ruído. Mas quando você canaliza suas conquistas para servir, educar, curar, inspirar ou libertar outras pessoas, então o sucesso se torna sagrado. Ele passa a fazer parte da cadeia da evolução humana. E isso exige uma pergunta constante. Como posso ser útil com aquilo que sei? Como posso servir com aquilo que conquistei? Porque é nesse lugar de serviço que o ego se dissolve e a realização real começa. Hill via o sucesso como missão, porque compreendia que cada ser humano tem uma combinação única de experiências, talentos, traumas, aprendizados e desejos. E essa combinação não foi dada por acaso. Ela é matéria-prima de um propósito. É como uma assinatura espiritual. Ignorar isso é desperdiçar a própria existência. Viver aquém do que se é capaz, segundo Hill, é uma forma de injustiça consigo mesmo e com o mundo. Por isso ele insistia tanto em termos como propósito definido, intenção clara, ação persistente, porque ele sabia que sem isso o ser humano vagueia, sobrevive, mas não realiza. E a maior armadilha, segundo ele, é acreditar que sucesso é uma questão de sorte ou de oportunidades externas. Hill acreditava que o sucesso verdadeiro é construído, tijolo por tijolo, a partir da decisão pessoal de evoluir continuamente. E essa evolução não é uma linha reta. É cheia de erros, de quedas, de frustrações, mas cada obstáculo vencido é uma nova camada de força. Cada desafio superado é um novo nível de consciência. E quanto mais você cresce por dentro, mais o mundo responde por fora. Não porque ele recompensa, mas porque ele reflete. Hill nos chama, então, a um novo tipo de compromisso. Não apenas querer vencer, mas vencer por um motivo maior do que o próprio desejo. Vencer porque há pessoas que precisam do seu exemplo. Vencer porque o mundo precisa de líderes conscientes. Vencer porque a vida, com tudo o que te deu, inclusive suas dores, está pedindo um retorno. Vencer porque deixar de vencer seria negar o próprio poder de escolha. A pergunta que fica é simples, mas urgente. O que você está fazendo com o dom de ser quem você é? Porque o sucesso, no fim das contas, não é sobre status, é sobre consciência. E segundo Hill, ser bem-sucedido é ser útil, e ser útil é a mais elevada forma de honrar a vida. Entre todas as interpretações, resumos, resenhas e cursos que foram feitos em cima do livro Pense e Enriqueça, talvez nenhuma tenha sido tão equivocada e, ao mesmo tempo, tão disseminada quanto a ideia de que o objetivo central da obra é ficar rico. Por mais irônico que pareça, o título que se tornou símbolo de prosperidade material foi, na verdade, um cavalo de Troia cuidadosamente construído por Napoleon Hill para entregar ao leitor algo infinitamente mais valioso do que dinheiro, a chave para acordar de um sono mental. Porque o livro não é sobre acúmulo, é sobre despertar, não é sobre conta bancária, é sobre consciência, não é sobre cifras. É sobre se lembrar de quem você é,
e do que é capaz de construir quando assume o comando da própria mente. Hill usou a linguagem da riqueza porque sabia que era isso que chamava a atenção. Ele entendia a mente coletiva. Sabia que a dor da escassez financeira era o que fazia milhões pararem para ouvir. Mas uma vez com o leitor na mão, ele abria o véu e entregava algo muito maior. Um manual de reprogramação da realidade. Um roteiro de engenharia da mente humana. Um mapa de expansão da consciência individual. Cada capítulo, cada conceito, cada exercício é, na verdade, um convite camuflado à revolução interior. E poucos perceberam, porque estavam tão ocupados tentando manifestar dinheiro que não viram o verdadeiro ouro passando diante dos olhos. O ouro da autonomia, da clareza, da vontade, da presença. Enriquecer para Hill era uma metáfora, significava elevar-se, significava transbordar, significava acessar o próprio poder criador e usá-lo conscientemente. E o primeiro passo para isso era pensar, mas pensar de verdade, pensar com profundidade, com intenção, com coragem, pensar como quem não aceita mais respostas prontas. Pensar como quem questiona o que foi ensinado. Pensar como quem busca não apenas sobreviver, mas viver desperto. E pensar neste nível é um ato revolucionário, porque a maioria apenas reage. A maioria apenas repete. A maioria vive em estado hipnótico, programada por traumas, pela mídia, pelo medo, pelas vozes da infância, pelas convenções sociais. Hill queria quebrar esse transe, queria provocar uma insurreição mental, queria que você tomasse posse do seu pensamento como um guerreiro toma posse da sua espada, porque só quem pensa livre, vive livre, e só quem vive livre pode, de fato, enriquecer em todos os níveis, no nível emocional, espiritual, criativo, relacional e, por fim, financeiro. Porque o dinheiro é apenas a consequência final da clareza interna. É a representação exterior daquilo que já floresceu por dentro. Quando você está alinhado com sua missão, em ação contínua, com disciplina mental e fé consciente, o dinheiro vem, não como fim, mas como reflexo. E essa é a inversão que muda tudo. O dinheiro não é o objetivo. Ele é o resultado. O objetivo é o despertar. Despertar para quê? Para o fato de que você é, e sempre foi, o construtor da sua realidade. Para o fato de que a mente não é um coadjuvante, ela é o protagonista oculto de cada resultado, de cada relacionamento, de cada crise e de cada vitória. Despertar para o poder do foco, da decisão, da autossugestão, da fé, da repetição, da persistência. Despertar para o fato de que tudo começa na sua mente e termina no seu mundo. Hill queria que você enxergasse isso com tanta clareza, que jamais pudesse voltar a ser o mesmo depois de entender. Porque depois que se vê, não tem mais como desver. E esse despertar não é confortável. Ele exige que você se olhe sem máscaras, que reconheça onde tem falhado consigo mesmo, que veja onde tem se sabotado, onde tem terceirizado sua responsabilidade, onde tem culpado os outros pela sua falta de ação. Hill não veio te consolar, ele veio te confrontar, ele veio te chamar para o campo de batalha onde poucos têm coragem de entrar. O campo onde o único inimigo é o seu próprio padrão mental. E ali, ou você vence, ou repete a vida, dia após dia, ano após ano, década após década, até que o tempo te cobre pelo que você poderia ter sido e não foi. Por isso, o verdadeiro leitor de Hill não termina o livro querendo dinheiro, termina querendo acordar, termina querendo pensar com clareza. Termina querendo dominar a própria mente. Termina querendo servir ao mundo com aquilo que tem de melhor. Termina querendo se tornar a versão mais elevada de si mesmo. Porque a riqueza, nesse ponto, já é inevitável. Ela é a sombra que acompanha quem anda em direção à luz da consciência plena.
A verdade final é simples e por isso tão difícil de aceitar. Pense e enriqueça. Nunca foi um livro sobre finanças, foi um livro sobre liberdade interior. E essa liberdade só está disponível para quem ousa pensar fora do medo, fora do padrão, fora da zona de conforto. Agora que você sabe disso, a pergunta não é se você vai enriquecer. A pergunta é: você vai acordar? Ou vai continuar sonhando com o que já poderia estar vivendo? Depois de tudo isso, talvez você tenha percebido. Pense e enriqueça. Nunca foi apenas uma leitura. Sempre foi um chamado. Um código disfarçado de livro. Uma convocação secreta para os que estão prontos para assumir um novo nível de responsabilidade. Napoleon Hill não te pediu para sonhar. Ele te ensinou a pensar. Não te prometeu riquezas. Ele te revelou ferramentas. E o que você faz com isso? Agora é escolha sua. Porque a transformação não acontece quando você entende. Ela acontece quando você decide viver como alguém que entendeu. Você aprendeu que desejo sem disciplina é só fantasia. Que fé não é esperança cega, mas repetição emocional estratégica. Que o subconsciente não é um mistério, é um sistema. Que a autossugestão é o teclado da sua realidade. Que o medo é o carcereiro da alma. E que o verdadeiro enriquecimento começa com o despertar da consciência. Você viu que o Mastermind é mais que reunião, é fusão de propósito, que sucesso não é ego, é serviço, e que pensar no sentido que Hill usava é um ato sagrado, revolucionário, talvez o mais subversivo dos atos num mundo que vive dormindo acordado. Então agora não se trata mais de ter um plano, nem de ler mais, nem de esperar por motivação. Agora é o momento da decisão. E a decisão é simples, mas profunda. Você vai continuar reproduzindo os velhos padrões mentais que te mantêm onde está? Ou vai assumir o risco de evoluir? Porque sim, pensar com clareza é um risco. Assumir responsabilidade é um risco. Viver desperto num mundo que vive hipnotizado é um risco. Mas sabe o que é muito mais arriscado? Chegar ao fim da vida sem nunca ter vivido com intenção. Sem nunca ter exercido o poder de pensar livremente, sem nunca ter usado a mente como instrumento criador da própria realidade. Hill disse: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas a maioria concebe pouco, acredita menos ainda e não age. Você não pode mudar o que já foi, mas pode agora escrever um novo código, plantar novas ideias, treinar novos pensamentos e repetir isso até que sua mente se curve e seu mundo também. Porque no fim, a diferença entre quem realiza e quem apenas sonha é brutalmente simples. O realizador pensa com intenção, programa com disciplina, age com constância e serve com propósito. O sonhador apenas espera. E Hill não escreveu para os que esperam. Ele escreveu para os que acordam.